Olá, tudo bem com vocês? Voltamos então com a sétima parte do resumo comentado do livro Nação Dopamina de Anna Lenk. E como eu falei no último vídeo, hoje eu vou falar de mais 2 autocomprometimentos. São 3 autocomprometimentos que ela coloca nesse livro. O autocomprometimento é algo que você se compromete com você mesmo. Acho que foi redundante, né? Mas enfim, você se compromete a se manter, né? O primeiro autocomprometimento é o físico, onde você se compromete a se manter longe das drogas a todo custo, né? Tirar todas as drogas da sua casa. Caso você tenha que se ajoelhar, rezar ou orar, que você faça isso, né? Que é algo físico que você pode fazer, ou dar uma caminhada em volta do quarteirão onde você vive, algo físico que você possa fazer para conseguir não sucumbir à sua vontade, à sua dependência. E além do autocomprometimento físico, temos o autocomprometimento cronológico e o categórico. A gente vai falar agora desses 2 últimos, né? Começando pelo cronológico. E o que é o autocomprometimento cronológico? Bom, é como se você estivesse usando limites de tempo e metas. Restringir o consumo a certas horas do dia, por exemplo, eu só vou fumar agora às 7 horas da noite, eu só vou fumar aos fins de semana, eu só vou beber sexta, sábado e domingo. Então você está comprometendo se comprometendo com você mesmo para utilizar aquele que te traz dependência de forma moderada a partir de um tempo. Quem faz jejum intermitente conhece muito bem esse tipo de autocomprometimento, né? Eu tenho a janela de tempo ali que eu posso consumir a comida à vontade, né? Ou não à vontade, enfim, vou consumir ali os tipos de comida que eu quero consumir e depois disso eu fecho a janela. Lógico que tem seus efeitos colaterais também, como o jejum intermitente tem os seus efeitos colaterais, e aqui ela destrincha melhor sobre o autocomprometimento cronológico, né? Ela também fala que você pode utilizar de marcos ou comemorações, né? Eu só vou beber bebida alcoólica no Natal, no Carnaval, no meu aniversário. Então você pode usar disso para tentar usar de forma moderada a sua droga de escolha. No caso de metas aqui, você pode usar uma meta autodesignada. Eu conheço algumas pessoas que falam, e acho que vocês também já conhecem, né? Só vou comer um doce, né, quando eu passar naquela prova, né? Usar isso para consumir de forma moderada a partir de uma meta que você atingir. Usar como uma recompensa, né? Inclusive, a gente usa muito isso de recompensa, pelo menos, né, na clínica eu vejo muito isso, né, no uso de redes sociais, de smartphones. Eu sempre falo, então, depois que você estudar 1 hora para sua prova do Enem, você vai pegar no telefone durante 15 minutos. Nos intervalos, você pega no telefone. Então, a gente vai fazendo essa troca, né, para esse uso moderado aí. E o que a neurociência diz sobre o autocomprometimento cronológico? Bom, 2 neurocientistas estudaram não o autocomprometimento em si, né, porque eu acho que isso é uma fala aqui da Ana, né, mas essa questão do acesso limitado à droga e o acesso ilimitado à droga. Por exemplo, eu bebo cerveja todos os dias, e você bebe e se acaba. Ou você coloca uma restrição. Eu bebo cerveja de 7 às 8. Todos os dias de 7 às 8. Ou todos os dias de forma livre. É o ilimitado. Ou todos os dias de 7 às 8. É o limitado. E aí eles trouxeram isso para uma ciência. O Kubi e o Ahmed, que são 2 neurocientistas, pegaram ratos, né, que eram viciados em cocaína, e durante 6 horas por dia, gradualmente, esses ratos aumentavam. Eles usavam cocaína durante 6 horas por dia, mas eles aumentavam de forma gradual a pressão na alavanca ao longo do tempo. Ou seja, depois de 6 horas, na 7ª hora não tinha cocaína, eu vou lá alavancar, apertar a alavanca para poder consumir a cocaína, mas não vinha. Na 8ª hora, na 9ª hora, cada hora que passava eu aumentava cada vez mais a frequência da minha pressão na alavanca, o rato, e aumentava a frequência da pressão na alavanca
até chegar à morte. Eles ficavam tão exaustos, né, fisicamente, que chegavam à morte. Então, os neurocientistas descobriram que não só o vício em cocaína, mas também em metafetamina, em nicotina, em heroína e em álcool. Ou seja, se eu tenho isso de forma ilimitada, eu vou acabar com a minha vida e eu posso, inclusive, né, entrar na exaustão física até a morte. Tamanha é a minha dependência. Quando eles colocaram esse rato a consumirem a droga apenas 1 hora ao dia, o que aconteceu? Né, o uso regular apenas 1 hora por dia, os ratos começaram a entender esse esquema, esse sistema, e ficaram de boa, não ficaram lá na alavanca o tempo todo. Acho que até ficaram, mas viram que não vem, então vamos ficar quietinho aqui, vamos fazer outras coisas. Então, assim, olha a experiência. Se eu dou lá uma janela de tempo muito grande, de 6 horas por dia, cocaína, anfetamina, álcool para os ratos, eles ficavam lá apertando a alavanca até morrer. Se eu dou só 1 hora, eles não apertavam até morrer. Ele apertava, depois parava e pronto. Então, é sobre isso que esse estudo fala, né? Da gente entender que se a gente restringir o nosso uso, moderar, restringir um pouco mais, é bem melhor do que ter, entre aspas, quase ilimitado, né? De 1 hora para 6 horas por dia. Esse estudo sugere que ao restringir o consumo de droga a uma janela estreita de tempo, podemos conseguir moderar nosso uso e evitar o consumo compulsivo e ascendente que advém com o acesso ilimitado, tá? O acesso ilimitado, você fica compulsivo, né? O acesso limitado, você talvez não gere uma compulsão, tá? Bom, mas os efeitos colaterais, todo autocomprometimento tem um efeito colateral, é sobre o tempo. O tempo tem uma maneira curiosa de escapar de nós quando estamos buscando dopamina. Então, assim, é para usar de forma moderada? Ok. Será que eu consigo? Lembra que eu falei há uns vídeos atrás, não sei se foi no último, que tem pessoas que no pequeno cheirinho do cigarro, já foi. Uma golada de cerveja, dali mesmo ela fica no bar até de manhã. Ela não consegue usar de forma moderada. Então, para quem não consegue, fica aí um efeito colateral bem perigoso, né? Se você não consegue, melhor nem se expor a isso. E aí é que é onde ela começa a história do Mohammed, tá? Mas antes de ela começar a história do Mohammed, ela diz que os produtos de alta dopamina confundem a nossa capacidade de adiar a gratificação. É um fenômeno chamado de desvalorização por atraso. Esse fenômeno, desvalorização por atraso, refere-se ao fato de que o valor de uma recompensa diminui à medida que temos que esperar mais tempo por ela. E aí, mais uma pesquisa, né? O bom desse livro é que é cheio de pesquisa. Eu amo essas pesquisas, essas neurociências, essas pesquisas, esses estudos, né? Da Annie Jensen. Ela é uma economista comportamental e ela e os colegas fizeram uma investigação dessa desvalorização dos usuários ativos de heroína e anfetamina comparados a ex-usuários e aos de controle, né? São 3 grupos: o grupo de usuários, o grupo de ex-usuários e o grupo controle, que nunca usou na vida, tá? E aí ela pediu que esses participantes imaginassem que tinham um bilhete premiado de loteria no valor de 100 mil reais. E depois perguntou para esses participantes se eles prefeririam ter menos dinheiro imediatamente, tipo assim, você prefere 50 mil agora ou 100 mil mês que vem? E aí, nesses grupos, nessas categorias, aqui, quem era usuário de droga, vamos supor que ela pegou 100 de cada um. 20 pessoas de usuários de droga, 20 pessoas desse grupo aqui, falou que preferiria o dinheiro agora. Prefiro 50 mil na mão do que 100 mil daqui a uma semana. 4 pessoas de ex-usuários disseram que queria. E 2 pessoas de não usuários e que nem ex-usuários nunca usou na vida, falaram que queria. A prevalência é maior da desvalorização da recompensa em cérebro de pessoas usuárias.
Eu costumo dizer que são cérebros danificados, alterados, tá tudo desorganizado naquele cérebro, porque racionalmente você pega 50 mil reais e investe, você nunca vai conseguir duplicar esse dinheiro em um mês. Então, logicamente, que se alguém te perguntar, né, olha, você prefere aí 50 mil agora ou 100 mil dali a uma semana, um mês, o que for. Então, assim, dependendo do ritmo da pessoa ali, né, tanto que duas pessoas de 100 pessoas do grupo de controle preferiram naquele momento, mas você vê, 98 pessoas não preferiram. Por quê? Normalmente você espera dali um mês, normalmente é assim. Mas pessoas que usam drogas têm esse cérebro tão danificado. E eu lembro que eu estava lendo um livro chamado Os Transtornos Alimentares. Como lidar, eu acho que é Como Lidar com os Transtornos Alimentares, a capinha verde. E aí ele explica como funciona os transtornos alimentares em cada transtorno alimentar, né? Na parte da anorexia ele fala, né, que 30% das pessoas que são anoréxicas, né, têm a anorexia, o transtorno da anorexia nervosa, elas podem sucumbir à morte, 30% delas, porque o cérebro está tão danificado que não adianta você chegar lá e falar assim, minha filha, come porque senão você vai morrer. Não adianta, ela não vai acreditar em você, mas não é porque ela não é racional, é porque o cérebro dela está totalmente danificado, porque a falta de nutrientes, a falta de vitaminas, enfim, a falta de várias coisas ali no corpo daquela pessoa, sódio também, tudo no corpo daquela pessoa, que aquela pessoa só quer emagrecer, a falta desses recursos, né, biofísicos, bioquímicos, esses recursos danificam o cérebro dela. É um transtorno que danifica o cérebro, que você vai falar assim, se você não comer hoje, amanhã você vai morrer. Não, não vou morrer não, amanhã você vai morrer. Não, não morro, eu vou viver mais um dia, mais um dia, mais um dia. Ou então vai prefiro morrer magra, como muitos falam. Tamanha é o nível de danos nesse cérebro, danos cerebrais. E isso, né, a gente aprende muito, quem vai trabalhar com transtornos alimentares na anorexia nervosa, porque não adianta você chegar para essa pessoa e falar, né, olha, minha filha, come aí. Não adianta. Você tem que trabalhar a conscientização por um outro lado, por um outro caminho, porque racionalmente ela não vai conseguir compreender. Né? E racionalmente pessoas que têm o cérebro danificado, pessoas usuárias de dependentes químicos, elas vão falar, não, me dá aqui 50 mil e não quero saber de 100 mil dali uma semana. Outro estudo aqui, do Bickel e seus colegas, é o Bickel, Bickel, não sei. Bom, eles estudaram pessoas dependentes de opioides e grupo de controle de pessoas saudáveis. E aí eles trouxeram essas pessoas, né, para um setor monitorado ali e pediram para completarem histórias, que eles começaram histórias assim, abre aspas. Depois de acordar, Bill começou a pensar no seu futuro. Em geral, ele esperava 3 pontinhos e fecha aspas. Eles tinham, né, o grupo controle e o grupo de usuários, tinham que completar essa história. O grupo usuários, eles completaram essa história dali a mais ou menos 9 dias. Então, o futuro para eles significava daqui a 9 dias, no máximo. O grupo de controle completaram essa história do Bill, né, dali a 5 anos em média. 4 anos e 7 meses, né, coloca aí 5 anos, para arredondar. Mas é sobre isso. Uma pessoa usuária, ela também não vê o dia de amanhã, ela não vê futuro, não vê esperança. E por isso que você vê pessoas assim muito ricas perdendo todo o seu dinheiro em jogos de aposta, em drogas, enfim, perdendo pornografia e sexo, enfim, perdendo todo o seu dinheiro com vícios, né? Porque essa pessoa não vê esperança no dia de amanhã. Para ela não tem o dia de amanhã, não vai durar muito tempo aquilo ali, né? Ela vive por o agora, para a vontade, para o bel prazer dela, para gerar mais dopamina possível no cérebro dela. E uma pessoa do grupo controle, ela conseguiu ali ver ali diante de 5 anos. E o Bill teve filhos, o Bill fez faculdade, o Bill se casou, o Bill arrumou um emprego, cresceu na empresa, enfim. Ela viu mais opções, né, de futuro, enquanto a pessoa usuária não conseguiu ver ou viu só dali a 9 dias. Vamos falar do Mohamed.
Mohamed, uma graça, um aluno, né, um aluno da faculdade que veio do Oriente Médio para os Estados Unidos. Ele disse que lá no Oriente Médio nem pensar em consumir drogas, álcool, nem pensar, não podia, muita restrição, né? Você levava uma pena duríssima. Nos Estados Unidos tudo muito liberado nesse sentido, né? Então ele ficou ali, né, tipo, opa, todo o meu paraíso. E começou a consumir drogas ali nos Estados Unidos, começando com maconha e bebida alcoólica. Bom, sendo que ele começou aos poucos e foi aumentando até se ver dependente e ver que a dependência química dele estava atrapalhando todo o processo estudantil dele, o processo acadêmico dele. E aí até ele prometeu, né, o autocomprometimento cronológico, ele prometeu que não ia voltar a fumar até passar no mestrado e conseguir uma bolsa para o doutorado. E foi fiel à sua promessa, então ele voltou a fumar somente quando ele conseguiu o financiamento para o doutorado. Ok. Quando ele voltou a fumar, ele falou assim, eu fiquei tanto tempo sem fumar, eu vou aproveitar que eu vou começar a fumar agora, eu vou fumar menos, só aos fins de semana. Mas dos fins de semana ele começou a fumar o quê? Só de noite durante a semana. Depois ele se viu fumando aí, ó, o dia inteiro, virou ilimitado o uso, não tinha tempo. Ele não conseguiu fumar de forma moderada ou se manter no autocomprometimento cronológico dele. Sendo que isso voltou a atrapalhar, logicamente, a vida acadêmica dele. Então ele não conseguia terminar o doutorado até que ele perdeu o financiamento do doutorado. Não tinha como se sustentar. E aí ele pediu lá, pelo amor de Deus, me dá mais a última chance, deram a última chance para ele. Ele parou de fumar e falou, ok, não volto a fumar de jeito nenhum, né? Isso acabou com a minha vida, olha o quanto me atrasou. E aí, quando ele entregou lá o doutor, ele falou que começou a produzir muito. Foi mais de 100 páginas o relatório dele, mais de 100 páginas. E ele falou que foram anos positivos e produtivos da vida dele, em que ele só obteve aí ganhos e foi tudo muito bem. Ele ficou muito feliz, chegou em casa para comemorar lá e o amigo dele falou assim, vai um cannabis aí. Gente, quem tem um amigo desse não precisa nem ter inimigo. E eu não digo que esses amigos fazem por mal não, porque eu acho que esse amigo nem sabia que ele era dependente, ou usuário, enfim. Talvez nem soubesse, né? Que a pessoa vai falar assim, como a pessoa tá fazendo uma dieta, ou tá, sei lá, passando por uma restrição calórica, enfim, vamos lá. Ou a pessoa é dependente química mesmo, né? Não pode ver cerveja na frente dela, você pegar uma cerveja gelada aqui, ó, passar sabe? Poxa, gente, não façam isso, né? Não deixem a pessoa com o projeto dela, se ela quer parar, se ela tá tentando ali, vamos ajudá-la em vez de atrapalhar. E ele tinha um amigo para atrapalhar, se assim podemos chamar, né, de amigo. Bom, vamos usar um cannabis pra gente comemorar que você conseguiu terminar seu doutorado? E aí ele não resistiu. O amigo dele falou assim, você é muito inteligente, não tem como você virar um adicto por conta de uma noite de cannabis. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Ele sucumbiu à droga que o amigo dele insistiu, usou drogas e dali a ladeira abaixo novamente. Isso não tem a ver com a inteligência. Uma pessoa mais racional do mundo entende que dá para esperar um mês e ganhar 100 mil em vez de 50. Tudo bem, o que são um mês, 30 dias? Eu quero 100 mil. Então não tem a ver com inteligência, com raciocínio. Tem a ver com a dopamina em si, com a sua droga, com as suas vontades, com aquilo que te move, sabe? Tem a ver com algo maior do que você. Então não brinque. Se você parou, pare, se afaste de vez. Não brinque, não fique nem perto de pessoas que usem. Não brinque com a sua vontade, não deixe que seja um processo de escolha. Por isso que eu falei que usar moderadamente, não concordo, né? É melhor ser radical para essas coisas que fazem mal. Tem coisas que a gente não consegue ser radical, como a alimentação. Não tem como cortar a alimentação de vez, né? O sexo, não tem como, né? Naturalmente a gente faz sexo. Não tem como, mas tem drogas que melhor você ser radical, logicamente, né? E Mohamed chega no consultório da doutora Ana contando esses casos aí para ela da vida dele, dizendo, tô desesperado, eu sou uma pessoa, eu tenho PhD, cara, e eu não consigo não usar drogas, eu não consigo ficar sem fumar minha maconha, eu não aguento mais.
Ele fica assim, ele fala, meu, o que tá acontecendo com a minha mente? Ele não aguenta mais. Aí até a Ana coloca aqui, ó. Se ele era tão inteligente, por que não conseguia entender que toda vez que fumasse, não conseguiria ser fiel aos limites de tempo autoimpostos, né? Só vou fumar de novo, só vou fumar no fim de semana, só vou fumar quando eu passar no doutorado, enfim. Por que ele não conseguia? Né? Porque uma vez que ele começou a usar cannabis, ele não estava governado pela razão. E pela razão, gente, é fácil, né? Igual a pessoa chega no consultório e fala assim, racionalmente eu sei que faz mal, mas eu não consigo. Eu sei, minha querida, eu sei que você não consegue. Eu sei que você é racional, inteligente o suficiente para saber que faz mal. Isso não tem a ver com você, né? Não tem, tem a ver com o seu cérebro, com a sua vontade. Não tem a ver com a sua força de vontade. Muitas pessoas têm força de vontade, mas não conseguem. Elas precisam de ajuda, é muito difícil conseguir sozinha. Gente, assim, é desesperador, assim, quem é mãe ou tem alguém na família é usuário, porque assim, você fala, meu Deus, sabe, tem um olhar de compaixão mesmo, porque muitas pessoas julgam, né, e falam, olha, não consegue porque não quer, um PhD, um doutor, como é que não consegue? Não consegue, porque é mega, hiper, ultra difícil. Então, ele não estava governado pela razão e estava governado pela balança do prazer e sofrimento. Seu mundo era regido pela desvalorização por atraso, né? Ou seja, para que eu vou esperar dali só no final do ano se eu posso consumir agora? No final do ano perde totalmente a potência, no final do ano não tem graça. Não é isso? Então, no caso do Mohammed, o alto comprometimento cronológico foi até certo ponto, né? E a moderação da cannabis foi sempre uma opção improvável. Então, assim, ele não conseguiu de forma moderada. Era uma opção improvável. Ele teria que encontrar outra maneira e isso acabou acontecendo. Ele conseguiu, graças a Deus. Como que ele conseguiu? Encontrando um novo amor, né? Não um amor físico, não sei se ele já tinha. Mas ele, esse desespero todo, procurando a Ana, tendo ajuda ali, ele saiu para caminhar um belo dia, né, assim, desesperado, pensando, gente, vai ser isso, a minha vida vai ser essa, eu não vou conseguir me livrar dessa droga. E aí, refletindo, ele saiu com a câmera fotográfica dele, caminhando, e ele estava até lembrando, né, que naqueles caminhos que ele estava fazendo ali, percorrendo aquele caminho, já usou muita maconha, e aquela vontade batendo, e ele resistindo à vontade, ele sabia que não ia conseguir, resistindo, ele viu um besouro na folha, ele olhou para uma folha, viu um besouro ali na folha, e ele achou curioso aquele besouro na folha, ele pegou a câmera fotográfica dele e começou a dar zoom no besouro, e aí ele começou a ver a capa brilhante do besouro, as perninhas com pelinhos do besouro, as antenas estriadas do besouro. Então ele se apaixonou por aquela imagem, se apaixonou por esse mundo além dos olhos dele, né? O mundo atrás das câmeras, né? E aí ele tirou uma foto e aí ele foi caminhando, aquele boulevard que ele caminhava antes, usando drogas, ele foi caminhando, tirando foto dos besouros. E ele teve uma epifania ali, ele falou, meu Deus, eu não sabia que essa beleza toda existia antes, né? Eu só conseguia conceber essa beleza toda drogado, né? Mas agora com a minha câmera fotográfica eu consigo ver essa beleza. Aí ele até fala, olha que lindo que ele traz, né? Ele ficou hipnotizado, sua atenção ficou enredada pela criatura em sua lente, tirou uma série de fotos, mudou o ângulo, fotografou mais e pelo resto da caminhada parou para tirar fotografias extremamente próximas de besouros. Assim que fez isso, seu desejo por maconha diminuiu. Aí ele diz, tive que me obrigar a ficar bem quieto. Tem uma aventurazinha, né? Tem um friozinho na barriga, meu Deus, aquele besouro não pode voar, eu quero tirar o melhor ângulo dessa foto, enfim. E aí ele contou isso na sessão de 2017, né? Ele disse para ela que teve que conseguir uma imobilidade perfeita para tirar uma fotografia bem nítida. Então você é fascinado por esse mundo das câmeras, né?
das lentes. E esse processo aterrou ele e centrou ele. Ele descobriu um mundo estranho, surreal e irresistível do outro lado da câmara que rivalizava com o mundo para onde ele escapava com as drogas. Mas aquilo era melhor porque as drogas não eram necessárias. Então isso foi uma epifania que ele teve e uma nova descoberta de uma vida sem drogas que ele teve. Eu falei pra vocês que eu era meio que viciada, né, em podcast. O meu fone de ouvido era sempre aqui e eu dirigindo, dentro de casa, lavando o louça, brincando com meu filho. Gente, eu via televisão com podcast. Não, mentira, não via televisão não, mas era o tempo inteiro podcast no ouvido. E assim, tava pior, que eu tava aumentando a velocidade. Eu escutava em 1.5 para conseguir dar tempo de escutar o próximo podcast. De tamanha era a minha dependência em podcast. Eu dormia ouvindo podcast. Um belo dia eu me vi muito agitada, hiperativada. Eu normalmente não sou assim. Eu me estranhei, falei, meu Deus. E aí eu me comprometi cronologicamente. Eu só vou voltar a ouvir podcast durante um mês. E aí o que acontece, né? Eu tinha o hábito de dormir ouvindo um fone de ouvido, ouvindo podcast. E aí eu acordava de madrugada, eu tirava o fone de ouvido, voltava a dormir, eu tava no sono embalado ali. O que eu passei a fazer, né? Até o sono vir, comecei a ler uns livros, sendo que eu já leio os meus livros normais, de psicologia, enfim. E no meu playlist apareceu uma sugestão de um livro sobre o sentido da vida de Viktor Frankl, que eu nunca tinha parado para ler. Eu conheço a história do Viktor Frankl, vi na faculdade, mas nunca tinha parado para ler esse livro. E aí eu comecei a ler o livro e tal, e tava chato, assim, porque, né, eu queria estar escutando meu podcast, mas eu não podia ouvir, porque eu me comprometi um mês sem ouvir. E aí eu vi uma frase maravilhosa lá, e eu tive essa epifania que o Mohammed teve, assim, e aí eu parei. Eu desliguei o celular, eu li a frase, achei maravilhosa a frase, comecei a refletir sobre a frase, desliguei o celular e fiquei assim, meio que imóvel, assim. Eu falei, meu Deus, é sobre isso, é isso, cara. Eu falei, gente, será que é isso? E aí eu lembrei de um outro livro que eu tinha lido na faculdade ainda, de filosofia, O Mundo de Sofia. Acho que a capa dele é amarela, se eu não me engano, é amarela ou rosa. O Mundo de Sofia. Lindo o livro também. E eu fiquei assim, eu fiquei assim, boba, eu fiquei boba comigo mesma. Eu falei, meu Deus, esse podcast não me dá, né? Essa epifania, esse tempo de refletir, esse tempo de leitura gostosa, né? De você parar e ler uma frase, e ser impactada por essa frase e ficar ali horas remoendo aquilo. É perfeito, é gostoso, é maravilhoso, é uma sensação louca, gente. Isso é uma droga muito boa, uma sensação muito boa, você parar para ler um livro que você nunca leu, de um assunto que você... Eu nunca parei para ler o livro de Viktor Frankl, a não ser na faculdade, que eu não lembro mais com certeza. Bom, é sobre isso, né? A gente poder se valer dessas epifanias que outras circunstâncias nos trazem. Não é só a droga. Eu acho que quem utiliza no meio das drogas, né, utiliza das drogas para ter uma sensação dopaminérgica, fica viciado, destrói a vida, enfim, não sabe que tem, além das drogas, para além das drogas, tem tantas outras coisas que não vai te trazer. Não vai te trazer dopamina barata, não vai te prejudicar, não vai danificar o seu cérebro, que vai te fazer bem, que também vai te trazer essa energia boa, que vai te trazer essa epifania, que vai te trazer essa sensação gostosa, sabe? Eu fiquei bem maravilhada, assim, falei, há tanto tempo que eu não sinto isso, né? Parar para ler uma coisa nova e descobrir coisas novas e refletir e falar, caraca, que vibe doida. Um livro, uma frase. Eu até coloquei essa frase lá nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram, porque eu fiquei bem maravilhada mesmo. Bom, mas é sobre isso, né? Eu disse que ia falar também do autocomprometimento categórico, que é o último, mas já tem bastante tempinho que eu acabei sendo prolixa aqui, falando um pouquinho demais. É o meu jeitinho, eu gosto de falar.
E eu deixo para o próximo vídeo, então, para falar sobre o autocomprometimento categórico, para a gente fechar a série dos autocomprometimentos do livro de Anna Lenk. E nesse autocomprometimento categórico, ela fala sobre a classificação mesmo, né? A categoria de restringir o uso da sua droga de escolha, não somente a droga, mas a categoria da droga. Ela conta a história de Mitch, que é um dependente de aposta em esportes, que perdeu mais de R$1 milhão aí, de dólares no caso, né, jogando nessas apostas, e ela traz a história dele e fecha, e também o efeito colateral do autocomprometimento categórico, né, e fecha essa série de autocomprometimento. Termina para falar do Jacob, ela fala uma história linda, assim, quando ela tem reencontro com o Jacob, ele bastante tempo em remissão, e para entrar em outra esfera, em outro assunto aí do livro. Gente, muito obrigada, até o próximo vídeo, um beijo.